Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Você já ouviu falar sobre o mercado de opções na Bolsa de Valores? Então eu te digo que é bastante interessante porque tem um grande potencial de lucro e também serve como uma proteção. Mas como é um assunto um pouquinho mais avançado, hoje eu trouxe o convidado, Henrico, tudo bem, cara? Tudo bem, Lucro? Tudo certo, cara. Eu fiquei impressionado, que eu sei que você tem um material que você acompanha o mercado, especialista em curto prazo aqui, viu, gente? E eu fiquei bastante impressionado com esse retorno possível nesse mercado de opções. Então, fico feliz de trazer aqui, porque a gente precisa explicar isso para o público, tá? Que é mais uma alternativa de investimentos. Para quem sabe o que está fazendo também, né? Porque a gente vê muita notícia de ganhe 2.000%, 5.000%, mas a gente tem que entender que pode ter ganho, pode ter prejuízo, mas vamos mostrar na prática para eles hoje algumas operações, né? Legal, sempre bom estar aqui no canal, falar com o público especializado. Vamos falar um pouquinho de opção. Acho que o primeiro ponto, né? O que é uma opção? Nada Uhum, mais é, como o próprio nome diz, ele te dá uma opção. Um uhum. direito, né? Se você compra a chamada call, parece que complica um pouco, mas ela é um direito de comprar uma ação. E a put, ela é o direito de vender um ativo. Eu acho que essa aí é a parte mais simples de entender o que é esse mercado de opção. Por exemplo, eu chegando aqui nesse livro, esse livro é seu, e aí eu estou comprando um direito de comprar esse livro aqui por determinado preço no futuro. Perfeito, Porque eu é estou isso. achando que esse livro aqui ele vai valorizar. Exato. Aí você vai me perguntar, para que eu vou fazer isso, né? Por que comprar um direito? Porque a compra de um direito, numa opção, né, Ricardo, ela é muito mais barata do que o livro. Se esse Tá. livro custa 100, você pode comprar o direito de comprar um livro que custa 100, às vezes por 50 centavos, por exemplo. Então, por isso que as opções são atrativas, né? Ótimo. E aí vamos mostrar então na prática agora, porque aí eu acho que vai ser mais legal, porque a gente já vai para o mercado financeiro e aí o público vai entender. O Henrique ele me mandou, vou até pedir para o pessoal colocar aí na tela, um print de uma recomendação que ele fez lá no dia 6 de janeiro, Uhum, que eram algumas opções de Petrobras, uhum. tá? Então, Henrique, vamos explicar agora o passo a passo dessa operação que você fez, que foi bastante lucrativa, por que aconteceu, e aí a gente vai começando a entender que isso é possível fazer todos os meses, né? Perfeito. Bom, já já vou colocar no gráfico aqui, mas para a gente falar, né, esse ativo era a opção, né, era uma call que nos dava o direito de comprar a Petrobras. Então, Petrobras como ativo objeto e a call, essa opção que dava o direito de comprar Petrobras, Ricardo. Então, Tá assim, bom. essa opção, ela tinha um strike, que era quanto é o meu direito de comprar a Petrobras, né? No caso, 29,01. Então, o direito custava 60 centavos e nos dava o direito de comprar a Petrobras a 29,01. Então eu vou pedir só para te interromper um pouquinho, então vamos pensar o seguinte. Estamos hoje, voltamos para o dia 6 de janeiro de 2022. Você estava analisando o mercado, você viu a cotação de Petrobras. Uhum, E aí, vendo todo o movimento, porque você faz análise técnica, né, uhum, que é essa mais de curto prazo, análise uhum. fundamentalista também, macroeconômica, o petróleo, exportação, enfim. Dia 6 de janeiro, você chegou a essa conclusão que, visto tudo isso, a Petrobras deveria subir a cotação dela nos próximos dias. Uhum, Foi aí que você chegou e falou: vamos comprar então uma opção ao invés de comprar a própria ação da Petrobras, né? perfeito. E aí E já. aí essa opção, só rapidinho, ela tem um código, né? Um ticker de operação para você comprar na bolsa diferente do que a Exatamente. Petro. Todo mundo sabe, Petrobras, né? A Petro 4, PETR4, a ação da Petrobras. Uma opção, ela usa as quatro primeiras letras referentes ao ativo objeto. Então a opção começa também PETR, só que em vez do número 4, vem uma letra que indica o vencimento. Nesse caso era A, o mês de janeiro. Então, só uma curiosidade, Ricardo, as calls, né, vão de A a L e as puts vão de M a X. Então, janeiro, dezembro. Perfeito. PETRA e depois tem um numerinho, né, que é diferente, indica o strike. Esse numerinho não necessariamente segue um padrão, mas esse strike de 29,01 que a gente falou era uma put que era Petri A321, tá? Tá, então agora fazendo uma outra interrupção aqui, só para a gente entender, porque às vezes é um assunto um pouquinho mais técnico, mas Uhum. esse strike, então, que é esse número, é mais ou menos
previsão potencial de quanto você achava que aquela cotação poderia valer a pena, né? Perfeito. E, Ricardo, aí para a gente falar disso, vale ver o gráfico, os preços, né? Então, Petrobras na tela, né, a gente observou que tinha tido uma queda de 4% um dia antes de fazer essa operação, né? Então, esse candle que a gente destacou aqui, não precisa estar familiarizado com o candlestick, mas a gente observou uma queda de 4% em Petrobras relativamente normal. Foi aí que a gente comprou o direito de comprar a Petrobras a R$ 29. Nesse momento a gente executou só a ordem, né? Compramos essa opção Petro A 321, objetivando, né, a recuperação de preços que Petrobras, ao nosso ver, estava barato por fundamento, teve a questão na época de conflitos, tanto no Paquistão, Cazaquistão, Líbia, né, uma série de revoltas ali que influenciaram a volatilidade, a gente comprou essa opção. No caso, né, a gente saiu com a Petrobras valorizando 6%, mas acho que vale a gente comparar e ver o porquê da opção ter valorizado 70% só nessa alta de 6% de Petrobras. Tá, então o ponto importante aqui é que essa ação, ela valorizou 6%, né? A Petro valorizou 6%, só que essa opção, que foi a sua recomendação, valorizou 70%, Perfeito. porque é esse potencial maior que as opções têm. Mas também eu já faço aquele adendo que esse é o melhor dos mundos, mas isso poderia ter ido para baixo também. É só fazer esse adendo para o pessoal, porque é um mercado mais volátil, mas eu achei bem interessante dentro do material que você me mostrou, porque o potencial é muito bom. E como vocês estão vendo, pessoal, o Henrico aqui ele não faz apostas malucas, não. Ele analisou o cenário macroeconômico do Paquistão, do petróleo, do dólar, com análise gráfica e aí fez essas recomendações. Né, que já se Exatamente. repetiram muitas vezes, né? Não foi uma tacada certeira também, né? Felizmente não. E acho que é legal contar esse ponto, né? Porque a gente tem que entender qual que é o risco máximo ó, a partir do momento que você compra uma opção. Né? No caso da call, né, você comprar esse direito te dá o risco máximo de perda do capital investido. E acho que vale nesse ponto olhar o gráfico da opção para entender por que a ação Uhum, valorizando 6 refletiu numa opção valorizando 70%, né? Primeiro por questões de volatilidade mesmo, que a gente já sabe. Mas esse direito tem prazo de vencimento, né? Uma uhum, ação da Petrobras você compra desde que a empresa não vá à falência, ela está lá, vai se perpetuar nos próximos uhum, 100 anos ou mais, né? A opção não, né? Estamos falando do vencimento a uhum, janeiro, ou seja, terceira sexta-feira de janeiro, aquele direito não tem mais validade. Você tem uhum, o direito de comprar a Petrobras a 29, como a gente falou, mas tem a data de uhum. vencimento. Deixa eu mostrar, aproveitar que você deu esse adendo. Eu coloquei esse gráfico aí na tela porque essa linha laranja são as ações da Petrobras e essa linha azul é a opção que o Henrico falou, que é PTRA 321, ou seja, extremamente mais volátil. E aí nesse gráfico é engraçado que parece que a ação anda de Nem se lado mexeu. e a opção é que realmente é muito mais volátil, né? Sim, a gente vê e estamos falando de uma variação, né, de 4% para baixo em Petrobras, depois 6% para cima. Quem investe em ações sabe da volatilidade que é isso, né? Mas comparando com opções, né, esse 70% não vem de graça. Inclusive no gráfico, se a gente observar, né, no dia 5 de janeiro, né, esse candle é a mesma queda refletida ali pela ação da Petrobras, depois esse movimento de alta que a gente pegou, e isso aqui é 70%, né? Talvez no gráfico não pareça tanta essa diferença como você bem mostrou aí, Ricardo, mas é importante, né? Tem fatores como volatilidade, vencimento, preço do ativo objeto, né, que influem diretamente nos preços das opções. Muito bom. Então a gente já entendeu o que é, né, esse mercado de opções, esse potencial. Acho que falta falar como investir, né? Uhum. Mas a parte básica é que você compra no seu home broker, da sua corretora, como a gente Uhum. mostrou, o código é esse, né? Uhum. Eu acho que essa é a parte fácil, né? A operacionalização é fácil, só entrar na corretora e comprar. Acho que o difícil é fazer toda essa análise de É. qual opção comprar, né? Até Quando a porque. gente fala, né, do mercado de opções, eu brinco, eu falo que é a Fórmula 1 dos investimentos, né? Tá. Operação já não é algo tão fácil, a gente não fazia até pouco tempo atrás, né? Os sistemas foram desenvolvendo, corretoras, custos, etc. Hoje eu brinco e falo, operar também sem opções, né? Seja nesse caso a seco, que a gente chama, só apostando em volatilidade, né? A gente tem outras formas, né? Inclusive proteger uma carteira de longo Uhum, prazo, todos os gestores, fundos de investimento, bancos usam opções e esse conhecimento não é tão acessível, às vezes, para a pessoa física. Né? A gente olhava quantos vencimentos tinham aqui, né, Ricardo, só uhum. da Petrobras
para vencimento em janeiro, né? Alguns milhares a gente pode falar, né? E isso, para a pessoa física analisar sozinha, é Sim. muito difícil. Então, Eu acho legal esse ponto, porque a gente estava olhando aqui um gráfico antes da gente começar a conversar. Pensando na cabeça do Henrico aqui, dia 6 de janeiro, ele identificou esse movimento de alta da Petrobras. Ele poderia optar por opções ali com esse strike, né, com essa cotação. Ele escolheu 29,8, né? 0,1, 29,01. 29,01, mas tinha desde R$ 5 até R$ 40. Então eram várias e várias alternativas, né? Exatamente. Aí a gente tem que olhar, né, todos esse vencimento, calcular a volatilidade, inclusive no produto, na série que eu tenho aqui. A gente dá um curso do básico ao avançado, a gente tem o suporte também para quem nunca comprou uma ação, nunca comprou uma opção, como operacionalizar isso. Então, assim, pessoa física, né, sem plataforma, sem equipe, sem recursos, é difícil fazer isso sozinho. Aí vira uma aposta. Mas é por isso que eu fiz questão de trazer o Henrico aqui para conversar com a gente, porque ele entende bem do mercado, ele faz as análises tanto fundamentalistas quanto técnicas, e aí eu acho que assim, dessa maneira, é bastante interessante. Eu fiquei impressionado quando você me mostrou os materiais sobre esse seu programa de recomendações, porque realmente dá muito mais tranquilidade, né? Você, como eu já falei várias vezes, você não é aquele cara que promete um lucro de 2.000%. Não, você fala, olha, estou olhando aqui o mercado, tem essa opção, ela é interessante, sempre com gerenciamento de risco também, então gosto bastante do trabalho. E eu queria até que você divulgasse, falasse mais desse material. Legal. Vou deixar o link então aqui no vídeo, Ricardo. Eu tenho um descontaço especial para os assinantes do seu canal. E é por isso, eu quero voltar aqui mais vezes, né? Fazer esse trabalho técnico, senão você não me chama mais para o canal, as pessoas aqui que assinam a série ficam satisfeitas e não é um trabalho de promessa, né? Dos 70%, falamos como um exemplo, né? A gente tem ganhos maiores, algumas tivemos stops alcançados, né? Mas no longo prazo, né? Operando, olhando o técnico, gráfico, fundamento, macroeconomia, dá bastante certo. A gente faz, né, na série justamente, né? Tem um curso que vai de brinde, tem ensinar aqueles que ainda não sabem operar um home broker como comprar e vender, e tem também o mais importante, né, essas nossas seleções, né, de N opções, né, inclusive pensando em volatilidade, preço, fazendo conta junto da equipe aqui para ter justamente essa rentabilidade boa no ano e desde o início também bastante positivo. Não, excelente. Eu acho legal também, que a gente estava comentando que essa sua estratégia, acho legal a gente falar para o público também, aquela ideia que assim, como o mercado de opções ele é mais arriscado, a gente até estava pensando num exemplo, né? Uma pessoa, se ela tiver R$ 10.000 para colocar em opções, por exemplo, nesse caso, os R$ 10.000 se transformaram em 17 mil. Olha como seria uma estratégia interessante se ela embolsasse esses 7 mil e continuasse operando só com aqueles 10 mil. Perfeito. Né? Isso que faz a diferença no longo prazo, né? Senão, se toda vez, né, você pegar os 17 mil e aí você investir numa opção que ocasione uma perda, né, não é sustentável no longo prazo. Então, a minha recomendação é justamente essa. Executou o lucro, né, nesse caso 70%, aplica de novo o capital inicial, os mesmos 10 mil, né? Aí vai ter um lucro de 50%, ótimo, né? Tem mais 5 guardado, aplica de novo os 10 mil. Por quê? Em casos de perda, né, perdeu 10% na operação, você ainda está com os 9 mil iniciais, mais o lucro acumulado. Isso faz diferença no longo prazo. É por isso, Ricardo, até que muita gente não opera opção, né? Porque ganha por um mês ali 100%, né? Os 10 mil viraram 20 mil, só que entram numa opção que virou pó, né? Aí depois não tem mais nada, não querem saber do mercado, que é muito importante no ano de eleição e longo prazo, né? Já vim de gestores, já vim de asset banco, se executa opções o tempo inteiro para proteger os PLs de fundos de investimento gigantescos. E quanto maior a volatilidade também fica melhor até para opções. Mais interessante, né? Mas eu acho que fica esse adendo também para o público, né? Não acho uma boa ideia ir operar sozinho, sem saber o que está fazendo, porque existe risco. Agora, se for fazer uma operação junto com o Henrico, que está analisando o mercado todo dia, aí acho que dá para fazer tranquilamente. Sem dúvida, sem falsa promessa, eu convido aí para o pessoal acessar o link, usar o desconto do lucro e aí a gente certamente vai ter muito sucesso no longo prazo com opções e no mercado financeiro brasileiro. Muito bom, Henrico. Obrigado, cara, pela presença de novo. Eu que agradeço. Valeu e, pessoal, qualquer dúvida sempre deixe os comentários aí embaixo. Valeu!